Graça e paz, povo lindo, povo abençoado, povo do Senhor Jesus Cristo. Que bom encontrá-los por aqui. Eu sou Félix Lawton, líder do Ministério de Família aqui da IBN Maranata em Cuiabá, Mato Grosso. Para mim é um prazer muito, mas muito grande poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre delicadeza no casamento e na família. Delicadeza. Deus tem transbordado, ou me feito transbordar, melhor dizendo, nessa área. Tenho aprendido muito. Eu sou casado com a Rita de Cássia há 18 anos, você imagina? 18 anos. Claro, tem gente com 20, com 30, 40 anos casado. Mas dizer uma coisa para vocês: 18 anos casado com Ritinha me fez crescer. Crescer como homem, crescer como pai, crescer como pessoa. Fui já muito, mas muito ruim. Já fui um cara péssimo em relacionamento, péssimo na forma de falar, péssimo na forma de agir. E hoje eu sou grato a Deus porque ao lado da Rita eu fui melhorando a cada dia. O casamento é feito assim, de duas pessoas que dão a liberdade à outra para serem podadas. Por quê? Porque se nós somos comparados como árvores e toda árvore precisa, para crescer bonita, de poda, poxa, eu me deixei ser podado. Claro, não foi fácil no começo ficar ouvindo que você é ruim nisso, que você errou naquilo, que você falha naquilo outro, mas foram justamente essas podas que me trouxeram até aqui. Se hoje as pessoas olham para mim, para minha casa, para minha família e vê um lar legal, é porque lá atrás eu dei a oportunidade para que a outra pudesse usar a sua ferramenta, a ferramenta de me melhorar de uma forma eficaz. A Bíblia diz que assim como o ferro afia o ferro, uma pessoa melhora a outra. Queridos, é fantástico quando você deixa o outro te afiar, te melhorar, te podar. E aí nós vamos crescendo e isso é muito gostoso, isso é muito bom. Quando no tempo você olha para trás e vê o quanto você cresceu, o quanto você prosperou ao lado dessa pessoa. Então hoje eu estou aqui para dizer para você: se deixe ser podado, se deixe ser trabalhado, deixe a outra pessoa te afiar. Tanto você marido quanto você esposa, dê ao outro a oportunidade de fazer de você uma pessoa melhor. Nesses 18 anos, já fui muitas vezes indelicado, muitas vezes fui rude, fui grosso, muitas vezes fui amargo. Porém, hoje estou aqui para dizer para você: quando você permite que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, tudo melhora, tudo fica mais fácil. E eu tenho certeza que depois de você ouvir um pouquinho do que eu tenho para dizer e colocar em prática aqui algumas coisas, eu tenho certeza que a sua vida conjugal, a sua vida em família será muito melhor. Preparado? Vamos lá! Delicadeza no casamento, delicadeza na família. Delicadeza no casamento significa tratar a minha esposa, significa tratar o seu marido de acordo com o valor inerente dele. Qual que é o valor que essa pessoa tem? Primeiramente para Deus e depois para você. Qual é o valor dela? O quanto você acha que essa pessoa vale para Deus? Isso, quando você pensa assim, as coisas começam a mudar. Então você olha para o valor da pessoa, significa que você vai olhar para o valor dela e vai falar assim: eu vou tratar essa pessoa com honra, eu vou tratar essa pessoa com estima. Ou seja, significa não usar palavras grosseiras, significa não usar palavras ásperas contra ela,
significa tratá-la de uma forma que você a leve em consideração seus sentimentos, seus temperamentos, a forma como ela é. Ser uma pessoa delicada no casamento significa que você não vai ser rude nem descortês com a pessoa que está ao seu lado. Significa que você não vai reagir com grosseria quando ela te der uma palavra, te der uma resposta. Pelo contrário, você terá uma palavra branda para contrapor aquela forma com que ela está falando. Significa reagir com carinho às mágoas, os questionamentos e necessidades do seu cônjuge. Delicadeza significa controlar a língua e evitar dizer palavras mordazes ou sarcásticas. Significa tratar o cônjuge da maneira que eu quero ser tratado. Diante de tudo que ouvimos aqui, a pergunta é: você é uma pessoa delicada? Você é uma pessoa que trata os outros da forma como você gostaria de ser tratado? Uma outra pergunta seria: se você tratasse seus amigos como você trata seu cônjuge, você ainda teria amigos? Você é delicado com seu cônjuge, com seus amigos, da mesma forma que você que você gostaria de ser tratado por eles? Essa é uma grande pergunta. Vamos falar um pouquinho sobre Jesus. Não tem como falar de delicadeza e não citar aqui o mestre da delicadeza. Jesus, no poço lá em Samaria, trata aquela mulher tão bem, tão cortês, tão generoso. Trata ela como ela realmente merecia ser tratado, não como uma mulher que já tivesse 5, 6 maridos, sei lá quantos. Jesus olha para aquela prostituta, para aquela mulher pega no ato de adultério e trata ela de modo cortês, não como uma mulher vagabunda ou coisa qualquer. Jesus olha para Marta e Maria, mas trata Marta de uma forma cortês, trata Maria de forma cortês, trata a prostituta de uma forma cortês. E por que não falar da forma como ele tratou as crianças? Um dia, os discípulos queriam afugentar as crianças de perto dele, porque julgavam eles que o mestre estava muito ocupado. E então, Jesus toma aquelas crianças no braço e Jesus abençoa elas. Queridos, dá uma olhada nisso. Jesus não tratou aquelas crianças de acordo com o valor que elas tinham para a sociedade. Jesus não tratou aquelas crianças assim dizendo: elas não podem contribuir com nada aqui, então deixa elas. Não. Jesus tratou aquelas crianças de acordo com o valor que elas tinham para o Pai. Elas eram importantes para Deus. Então Jesus trata aquelas crianças com um valor inerente ao valor que elas têm para Deus. E aí vem outra pergunta: você trata seu cônjuge com o valor que ela tem para Deus? Que ele tem para Deus? É isso que Jesus fez com as crianças. E muitas vezes a gente só trata o outro bem se o outro nos tratar bem. A gente só trata o outro bem se o outro fizer algo para nós. Eu só trato o outro bem, eu só sou cortês com ele se primeiro ele for cortês comigo. E nesse ponto Jesus, ele muda a história. E ele fala: você vai tratar bem o outro, independente, porque você vai olhar primeiro para o valor que ele tem para Deus, e depois você pode conversar com ele, tratar com ele. Olha o valor que ele tem para Deus. Eu e você somos muito importantes para Deus. Seu cônjuge é importante para Deus. Seus filhos são importantes para Deus. Nós temos valor para com Deus. Então nos trate com o valor que temos para com Deus. Nos trate bem. Então nada de palavras mordazes
para com os filhos, nada de palavras mordazes, rudes para com a esposa, para com o esposo, nada de palavras mordazes para com as pessoas que te cercam da sua família, nada de xingar o outro, de menosprezar o outro, de colocar o outro para baixo. Querido, dá uma olhada, o seu cônjuge foi feito imagem e semelhança do Criador. Os seus filhos foram feitos imagem e semelhança do Criador. E você, tenho certeza que não teria coragem de xingar o seu Criador. Você não teria coragem de dizer uma palavra de difamação contra Deus. Mas muitas vezes eu e você temos coragem de dizer uma palavra de difamação contra o nosso cônjuge. Tem alguma coisa errada que não está certa. Tem alguma coisa errada que não está certa. A gente não consegue xingar a Deus, mas tem capacidade de xingar o cônjuge. A gente não consegue falar mal de Deus, mas tem capacidade de falar mal do cônjuge. Neste dia, é dia de reflexão. Será que eu tenho sido delicado com o meu cônjuge? Será que eu tenho sido delicado com os meus filhos? Jesus Cristo morreu por nós. Ele fez algo por nós. E essa reação amorosa de Cristo para com as crianças, para com sua morte na cruz por nós, é a mesma reação que nós vamos ter que ter no nosso casamento, na nossa família. Não é fácil praticar tudo isso, mas é possível com a ajuda do Espírito Santo. Com o Espírito Santo tudo fica melhor. Então que hoje você possa pedir ao Espírito Santo que te ajude a tratar melhor o seu cônjuge, tratar melhor a sua esposa, seu marido, tratar melhor seus filhos, tratar melhor o outro. Que o Espírito Santo te ajude. Então, queridão, então, queridona, que o seu casamento, a sua família seja mais que abençoado por causa disso. Mas delicadeza não para por aí. Temos muito a falar sobre delicadeza. É só prestar atenção nas perguntas lá de cima, ou nas afirmações, o que é ser delicado com o outro. Ainda falando de Jesus, nessa questão de delicadeza, mesmo observando tudo, o que é ser delicado, é não ser rude, é não ter palavras grosseiras, é não tratar o outro como uma moeda de baixo valor, pelo contrário, tratá-lo com o valor inerente que ele tem para com Deus. Falando de Jesus, um dia Jesus disse assim: eu sou manso e humilde. Olha que característica linda de Jesus. Ele disse: eu sou manso e humilde. Então ele tratava todo mundo bem pela sua mansidão, pela sua humildade. E uma pergunta que a gente poderia fazer neste momento é: será que Jesus poderia encontrar essas mesmas características em mim, em você? Será que se Jesus olhasse para mim hoje, poderia falar: Félix, você é uma pessoa mansa e humilde? Será que se olhasse para você, Jesus diria: olha, você é uma pessoa mansa e humilde? Jesus, ele chorava. Jesus, ele sentia por uma outra pessoa, ele tinha compaixão. Jesus olhou para a filha de Jairo, ressuscitou ela, teve compaixão de Jairo. Jesus teve compaixão de Jerusalém. Jesus foi carinhosamente a Pedro e disse: Pedro, hoje pediram para te peneirar, mas eu orei por você, eu intercedi por você, eu pedi que você permanecesse firme, Pedro. Jesus era manso, era humilde a ponto de interceder por um discípulo. Jesus era manso e humilde. Sabe, nesse mundo de correria, esse mundo de Marta, de correria para cima, para baixo, onde a gente exige aquilo que é nosso. Eu quero, é meu direito, eu vou fazer e você tem que me entregar. Nesse mundo de pessoas apressadas, muitas vezes somos indelicados. Nesse mundo do quero agora, quero para agora, muitas vezes somos indelicados. Mas para ter essa característica de Jesus de manso e humilde, precisamos mudar
algumas coisas. Aí você imagina se Jesus, o Salvador do Universo, o Rei dos Reis, o Leão da tribo de Judá, se a característica dele é ser manso e humilde, e a minha obrigação como um bom cristão é seguir os passos do Mestre, que eu também seja manso e humilde com a minha esposa, com as minhas filhas, com os meus filhos, que você seja manso e humilde com as pessoas ao seu redor. Não deixe prevalecer a brutalidade em você. Seja cordial. Não chame atenção para você. Chame atenção para a mansidão que você carrega através de Cristo Jesus. Falar com delicadeza nem sempre é o ponto forte da maioria de nós. Falar com sentimento realmente de alguém que entende o valor inerente do outro, que entende o outro, nem sempre é um ponto forte. Muitas vezes nós somos grossos, rudes, ríspidos, achando que estamos sendo severos, estamos cumprindo a lei, estamos realmente dizendo que quem manda em casa é fulano, é beltrano. Estamos mostrando aos filhos que tem que ser daquele jeito mesmo. Nem sempre, queridos, porque falamos de forma grossa, significa que realmente obteremos respeito do outro. Então, muitas vezes, a forma como falamos magoa, machuca, dói no outro. A forma como falamos acaba causando sulcos no coração do outro, feridas. E hoje eu quero, indo para o final desse devocional aqui, clamar a você, que você realmente pergunte ao Espírito Santo como você pode fazer para melhorar, como você pode fazer para ser uma pessoa melhor, que ame verdadeiramente, que tenha uma doçura no falar. Claro, ninguém está chamando você aqui para ser um Maria Mole, para que os outros subam em cima de você, pisoteiem você, não. Eu estou te convidando a ser uma pessoa firme, mas que as suas palavras sejam delicadas. Ainda que aquilo que você esteja falando seja sério, ainda que aquilo que você esteja falando seja verdade, tenha que ser cumprido, você vai ser uma pessoa séria, você vai ser uma pessoa concisa. Você não vai ser uma pessoa qualquer falando coisas qualquer. Pelo contrário, você vai ter firmeza. Agora, o que não pode é as suas palavras machucarem, magoarem o outro. O que não pode é as suas palavras causar feridas, afastamento do outro. Isso é o que não pode acontecer. Então, diante de tudo isso, eu te convido hoje a você ter firmezas nas palavras, mas não machucar seu cônjuge, seus filhos, machucar as pessoas que te amam e que você ama. Diante de tudo isso, que você possa pedir a Jesus auxílio para tratar com ternura, a mesma ternura que ele tinha com as pessoas lá na época dele, e que ele possa fazer isso com você. Queridos, quero convidá-los nesse finalzinho de devocional aqui a ter uma resposta branda que afasta o furor. Tenha uma resposta branda. Muitas vezes o marido, a esposa vai chegar cansado em casa, vai chegar nervoso em casa e vai querer te dar uma patada. Que você tenha uma resposta branda, que você não devolva na mesma moeda, porque isso só vai gerar conflitos e mais conflitos. Mas que você tenha uma resposta que vai fazer com que essa pessoa reflita, com que o cônjuge reflita, com que a esposa reflita. Eu quero finalizar com uma oração por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho te pedir neste momento, Pai, que o Senhor derrame da tua graça sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã,
e que eles possam ser cheios do Teu Espírito Santo. Que a casa do meu irmão, que a casa da minha irmã seja um lugar cheio da Tua graça, cheio da Tua paz. Pai, que a casa dele seja um lugar onde cada um abençoa o outro na forma de falar, que cada um abençoa o outro na forma de se expressar. Papai querido, em nome de Jesus, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, abençoa a sua casa e faz que a casa deles tenha paz e prosperidade. É o que te pedimos nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vou ficando por aqui com esse momento aqui, com esse devocional, falando sobre delicadeza. Seja uma pessoa delicada. Trate seu cônjuge de uma forma graciosa, uma forma onde o valor inerente dele seja o valor que Deus deu a ele. E que você respeite esse valor e que você trate ele segundo este valor. Que Deus te abençoe. Até um próximo devocional no nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.